Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, e veiculado pela TV Educativa Prevê, da nossa cidade de Bauru. Ela vem de longe para nos trazer orientações, consolo e palavras apropriadas para determinados momentos da nossa vida. Estamos aqui hoje em nosso estúdio com Deusa Samu. Olá, Sidney, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Olá para você que está em casa, que bom, acompanhe o programa, vamos trocar ideias, refletir, aprender juntos. Deusa, eu sei que você tem muita coisa para nos falar. Você veio do Piauí, da cidade de Piripiri, que eu conheço, estive por lá também. Mas você tem assim um currículo bastante forte, bastante pesado. Mas o que me chamou a atenção no seu currículo, além naturalmente das palestras que você faz por todo o Brasil, palestras de cunho espírita, mas eu sei também que você fala de outros assuntos. Você leva o consolo para as pessoas. Nós espíritas, nós entendemos que a eutanásia, a chamada morte branda, a morte suave, não é apropriada. Nós temos assim muitas notícias de espíritos, de orientadores que não recomendam que quando uma pessoa está numa situação difícil na vida, que nós apressemos a sua morte. Por outro lado, você colocar uma pessoa numa UTI com aparelhos artificiais, criando a chamada distanásia, isto é, a pessoa ficando viva além do tempo que ela permaneceria viva, também não é recomendável. Mas então o que devemos fazer? E é o trabalho que a deusa desenvolve, a chamada ortotanásia, que é acompanhar o paciente, as pessoas à sua volta, os seus familiares. Deusa, gostaria que você começasse o programa falando um pouco desse maravilhoso trabalho que é dar à pessoa que não tem mais esperanças de vida, dar a ela a assistência e principalmente aos familiares, não é isso? Sim, sim. Nós trabalhamos, na área de cuidados paliativos e nós temos um pacto com o paciente de acompanhá-lo até o desfecho. Se o desfecho for a morte, nós vamos dar assistência na elaboração do luto para a família, né? E se o desfecho for a alta, nós vamos acompanhar o paciente nessa elaboração desse processo de ter ficado por algum tempo próximo da morte, porque ninguém chega na beira desse abismo e volta igual. Então, eu sou psicóloga clínica, atendo na clínica e sou psicóloga hospitalar. Então, nos hospitais eu atendo na área de cuidados paliativos. Você tem muitos casos em que a pessoa estava com um prognóstico de curta vida, de pouco tempo, porque eu ouvi você falando de um caso aí, de uma pessoa que tinha 100 dias de vida e de repente ele se manifestou dizendo: Deusa, eu gostaria até que você repetisse o que ele disse para você. Sim. Porque ele estava consciente de que parece que ele estava tendo uma espécie de moratória, né? Sim, na sim. sua vida, é isso? A gente vê muito, né? A gente estuda as experiências de quase morte e a gente estuda também as visões de leito de morte. Isso eu gostaria que você falasse. Um dos maiores estudiosos nessa área é o Dr. Ellendur Haraldsson, que é um islandês. E o que são visões de leito de morte, né? Sempre que alguém está próximo da morte, ele sabe.
Não é um saber consciente, né? Não é que a pessoa acorda e fala hoje por volta das 16. Pressente. Não, É um pressentimento. É um saber que não é algo consciente, entende? E normalmente nós nos deparamos com as visões de leito de morte. Por exemplo, há pouco tempo atrás eu atendi, já eu vou falar do outro caso, mas eu queria citar Se não der esse. agora, no bloco seguinte Sim, você fala. sim. Eu vou lembrar lá disso. Recentemente eu estava atendendo na UTI uma moça, né? Uma senhora. E aí, quando eu entrei na UTI, só estávamos eu e ela. Ela estava na UTI e eu entrei para o atendimento, né? E aí ela disse assim: nossa, que bom que você chegou e trouxe o Paulo. E eu estava sozinha, né? E aí continuei conversando, né? Dei aquela disfarçada e segui o trem, né? E quem era o Paulo? Pois é. Aí quando terminou o atendimento, eu encontrei a filha dela no saguão do hospital. E você perguntou? E eu disse: escuta, quem é Paulo, né? Ela disse: é meu padrasto, mas já faleceu tem 8 anos. Né? Então, imediatamente eu liguei os pontos que aquela paciente estaria próxima do seu desencarne, apesar de que o prognóstico não era. O desencarne. Não era, mas ela desencarnou. Ela foi. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí. No instantinho estaremos de volta para continuar entrevistando e ouvindo os casos de Deusa Samu. Estamos de volta para a continuidade do nosso programa hoje, muito interessante. Temos aqui uma especialista no assunto tanatologia. O que é tanatologia? Tanatologia. A tanatologia. Tanatologia é o estudo da morte e do morrer. Thanatos, para você que está aí assistindo e de repente não está entendendo, Thanatos é o deus da morte na Grécia Antiga. Tanatologia é o estudo da morte e do morrer. E esse estudo que deu a você subsídios, condições, respaldo teórico para cuidar de pacientes que não têm mais esperança, têm os seus dias contados? Esse estudo, ele nos permite trabalhar com pessoas vivendo perdas. É muito importante para você também que está em casa refletir. Geralmente quando a gente fala de luto, todo mundo só pensa em morte, não é? Luto tem a ver com perdas. Toda vez que você esteja vivendo algum tipo de perda, você está no processo de luto. Mas perda em outros sentidos? Por qualquer exemplo, perda. Se material, você terminou financeiro, qualquer perda, emocional, qualquer afetivo. perda. Se você terminou um casamento, um relacionamento, você está de luto. O seu filho foi morar noutra cidade, você está de luto. Você mudou de cidade, você está de luto. Você perdeu um animal, você está de luto. Você perdeu um anel, nem era joia, mas foi seu avô que te deu. Afetivo. Você está em luto. A partir do momento que você entra no processo de luto, você tem, teoricamente, 1 ano para elaborar.
teoricamente. Mas tem gente que com menos tempo resolve. Então, resolver é uma palavra bem ampla, né? Então, a gente usa sempre elaborar, porque eu costumo dizer para os meus pacientes que o luto é seu, entende? Então, assim, ninguém tem esse poder de estabelecer para você o seu time, né? Porque time é diferente de tempo, cronos, né? Time, ele é algo singular. Ele está ligado aos seus significados, à sua história. Cada um tem seu time. Cada um tem o seu time e nós profissionais de saúde, infelizmente, a grande maioria não foi preparado para isso. É por isso que, lamentavelmente, às vezes, os profissionais de saúde maltratam o paciente, né? Então, nós, tanatólogos, fomos preparados para acolher o luto do paciente, se acolher, né? Porque a maioria de nós aprendemos que tem que ser forte, né? E aí nós aprendemos que nós não somos fortes, nós não somos fracos. Nós somos pessoas. E pessoa tem dia que está mais forte e tem dia que está mais frágil. Ciclotímicos, né? Exatamente. Eu queria, aproveitando esses minutos finais deste nosso bloco, que você resgatasse aquele caso que eu ouvi assim dos bastidores, daquele senhor que chamou você e falou: então, como é que está a minha situação? E você disse para ele: mas você está lembrado de que tinha 100 Sim. dias? Normalmente, né, Sidney, os médicos, eles não têm essa autoridade para dizer para você quantos dias você tem, entende? Mas às vezes o paciente insiste muito, entende? Mas quanto tempo eu tenho, doutor, e tal? E o médico, ele nunca fala: você tem... Não. Se o paciente insiste, ele fala assim: olha, com a minha experiência, em torno de 100 dias, por exemplo, né? E esse caso aí, ele estava já passando da marca do pênalti? Pois é, quando eu entrei para atendê-lo, ele me disse assim: ô Deusa, você lembra do que o médico falou? Eu falei: sobre o quê? Ele falou: sobre mim, falou que eu ia morrer em 100 dias, mais ou menos. Eu falei: lembro. E aí ele disse assim: você percebeu que já passaram de 100 dias? E aí eu falei assim: é verdade, que bom, né? Como aí se ele disse assim: estou no lucro, então? Sim. E aí ele disse: então, Deusa, eu já sei por quê que eu não morri ainda. É que eu preciso descer das montanhas que eu vivia para andar nas planícies. O que ele quis dizer com isso? Pois é, você também está curioso aí em casa, né? Eu vou contar tudo. Então, este paciente, na linguagem adolescente de hoje, ele entrava no hospital se achando, né? Então ele tinha aquela postura, sabe com quem está falando. Arrogância. Muita arrogância. Ele não se dirigia aos enfermeiros. Só os médicos. Os enfermeiros iam falar com ele, ele falava: você é médico? Então não quero conversar. Entende? O moço da limpeza, coitado, né? Era invisível para ele. E parece que caiu a ficha para ele. Caiu, muitas fichas. Então, eu acho que ele percebeu isso, né? Que de repente nós somos irmãos, nós somos iguais, não é? E que bom. E foi interessante, né? Porque ele disse: e você acredita nesses negócios aí de reencarnação, não sei o quê? Você acha que eu vou reencarnar? Eu falei: olha, eu não sei se você vai, mas que a vida não acaba, não é? Que você não vai morrer, isso eu sei. E eu tô contente que você já vai pro outro lado com essas fichas todas. Eu queria saber se acontece muitos casos, porque a gente no meio espírita sabe que, e André Luiz fala inclusive isso numa das suas obras, Ação e Reação, no finalzinho, num capítulo chamado Sanções e Auxílios, que de vez em quando, dependendo do caso,
os espíritos dão, assim, uma doença de longo curso exatamente para preparar o indivíduo, para amoldá-lo para a vida, a ida após a morte. Porque se ele for do jeito que estava antes, vai quebrar a cara e vai ficar muito tempo perturbado. Você notou em seus pacientes, você que trabalha aí com isso há 30 anos, já notou mais casos de pessoas que acabam reconhecendo que ela precisaria ter mudado? Eu não sei se a maioria, infelizmente. Você acha que muitos desencarnam ainda? Muitos desencarnam ainda? Renitentes, infelizmente. Assim, tem muitos casos bem marcantes, mas a estatística, ela não é... muito favorável? Não. Mesmo com dor, a pessoa não se rende à necessidade de cultivar o amor e a humildade? Não se rende. Tem muita gente que não. No próximo bloco, eu quero perguntar, e é o último bloco já, hein, gente? Você vê como quando a entrevistada é boa, o tempo voa. Eu quero saber da Deusa se aqueles casos que o Dr. Raimundo Moody Jr., inclusive ele traçou uma espécie de receita, dizendo que as pessoas que chegam perto da morte e passam pela chamada EQM, a experiência de quase morte, quando a pessoa tem uma cirurgia, ela, entre aspas, morre e volta à vida, assim, alguns sinais muito comuns. Alguns falam num túnel, falam de uma luz brilhante, falam de contato com parentes desencarnados, falam que encontram um portão e se passarem desse portão não tem mais volta. Então no próximo bloco eu quero que a Deusa me fale se ela presenciou, porque geralmente é assim, a atendente mais próxima do paciente que está partindo para a morte, é ela que é testemunha dessas situações registradas pelo Dr. Raimundo Moody Jr. nos casos de EQM. É isso que eu vou perguntar no próximo bloco, mas você não saia daí, porque esse assunto é muito importante, muito interessante e eu quero ouvir a opinião dela. Voltaremos já já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta com o programa Despertar de hoje, que está delicioso. Deusa Samô, que veio lá do Piauí, de Piripiri, e está há 30 anos em São Paulo trabalhando com pacientes moribundos. E ela, que é uma oradora que sai pelo Brasil falando, consolando as pessoas. Deusa, me fale se você já presenciou esses sinais, esses sintomas descritos para as chamadas EQMs, isto é, as experiências de quase morte. Sim, muitas vezes. Quero aproveitar inclusive esse espaço, falar com você que está aí em casa, que nós temos hoje na Universidade de Juiz de Fora um grande representante
o Dr. Alexander Moreira, que chefia aí uma equipe brilhante de cientistas que estudam, que pesquisam e que documentam as experiências de quase morte. Acabei de fazer um artigo citando o Dr. Alexander. Maravilhoso ele. Maravilhoso, muito sério, muito comprometido, vale a pena. Ele estuda a EQM, estuda a mediunidade, estuda as crianças que têm recordações de vidas passadas. Sim. Continue. Então, você perguntou e estudei bastante com Ken F. Ring, né, que é um dos maiores estudiosos depois de Raymond Moody, Stuart Hameroff, também, que é anestesiologista na Universidade da Pensilvânia. Ele traz aí muitos artigos bem interessantes e nós tivemos sim, nós tivemos vários. Eu me lembro de uma senhora, eu escrevo livros, né? E os meus livros são casos clínicos. Cada página eu conto um caso que eu atendi e proponho reflexões, né? Esse caso dessa senhora tá registrado no meu primeiro livro, chamado Almas no Divã. Era carnaval. E aí eu me despedi das pessoas, porque o paciente em coma, é importante a gente saber que o espírito, gente, não entra em coma, né? Então, muito cuidado. Se você tem alguém que está na UTI, que está em coma, cuidado com o que você fala perto do paciente, que tipo de conversa você está tendo, né? Há casos em que eles descrevem, inclusive, os diálogos, né? Completamente. O professor Alexander narra um caso... Da dentadura, né? Esse eu não conheço, mas de um caso de uma senhora que estava passando por uma cirurgia. Ela descreve a broca que está cortando a cabeça dela, os aparelhos, um comentário da enfermeira que disse que as veias dela eram finas. Sim, esse da dentadura é bem significativo, né? O Dr. Samparnia, lá em Londres, ele estava atendendo na emergência e tal, e aí o paciente quase desencarnou, né? E quando ele voltou do coma, ele disse assim para a enfermeira, você pode pegar minha dentadura? Aí ela falou, a dentadura? Ele disse, na hora que vocês estavam me socorrendo, o enfermeiro tirou minha dentadura e colocou na primeira gaveta, descreveu tudo. Olha. E aí o enfermeiro foi lá pegar a dentadura dele na gaveta. Olha que coisa. Provando que naquele momento o corpo dele estava zerado, sem qualquer... O cérebro não funcionava, mas o espírito estava consciente. Sim, e nós temos aí um best-seller, né, chamado Morri para Renascer, que é da Anita Moorjani. A Anita Moorjani, ela dá palestra no mundo todo contando a experiência dela. Ela foi dada como morta e ela conta a história no livro, é linda a história dela. Bom, eu estava falando da minha paciente, né? E aí eu me despedi, todo mundo em coma. Meia dúzia de pacientes em coma, então eu fui em um por um, falei que eu estava indo, que eu ia voltar na quarta-feira e dei tchau e tal e fui embora. Aí eu vou nos leitos, eu chamo pelo nome, não é? Nunca, mesmo em coma? Mesmo em coma. Falo normal, converso, falo do time, sabe? O paciente que torce por tal time, eu falo, hoje é tal dia, seu time vai jogar, essas coisas, né? E aí eu fui. Quando eu voltei na quarta-feira, a enfermeira que estava na ilha, a ilha de enfermagem, virou para mim e falou assim, sabe o leito, porque geralmente eles falam o número do leito, né? Eles não falam o nome da paciente. O leito tal, ai, ela acordou. Aí eu falei, ai, que bom, que legal, né? E aí eu entrei já e já fui cumprimentar a que tinha acordado primeiro, né?
Oi, tudo bem? Que bom que você acordou e tal. Você lembra de mim? Aí ela disse, claro, claro. Escute, você é a psicóloga, você é a deusa, você é aquela que chama a gente pelo nome e agora eu quero fazer uma pergunta para você. Aí eu falei, pois não, pode perguntar. Ela disse assim, o que é DF? Aí eu falei, mas por que você está me perguntando isso? Aí ela disse assim, porque quando eu estava dormindo, né, dormindo entre aspas, né, eu ouvi o médico falando para você que eu seria DF. Olha só, DF é um código que os médicos usavam antigamente, atualmente já não usa, que significa diagnóstico fechado. Tipo assim, essa daí não vai mais, né? E o médico tinha dito para mim alguma coisa do tipo assim, não perde seu tempo, sabe? Alguma coisa assim, que essa daí é DF, entendeu? Entendi. E eu, independente dele ter falado que ela era DF, eu ia lá, eu conversava. Deusa, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu sei que nós teremos aí assunto para vários programas, mas o tempo nosso esgotou. Eu queria que você se despedisse dos nossos telespectadores. Eu quero agradecer você que ficou aí, você que me acompanhou. O meu Instagram é @deusa, feminino de Deus, e SAMU igual ambulância. Me siga lá. Veja minhas palestras no YouTube e eu tenho um programa na TV Mundo Maior. É só acessar o YouTube, Portal Mundo Maior. E lá eu tenho um quadro que se chama Tá de luto? Tô aqui. E aí você me manda perguntas e a gente interage e vamos crescer juntos e aprender. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui hoje. Obrigada, Sidney. Obrigado a você que nos acompanha até agora. Na semana que vem estaremos de volta com mais um programa Despertar.